Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonarmos nesta terra nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Que violência! A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, meu irmão, minha irmã, esteja com cada momento. Iniciamos mais uma Escola de Maria, então você aí que nos acompanha, tem estado conosco nas aulas, pega aí o Catecismo da Igreja Católica, pega papel e caneta, que é mais uma aula para se preparar. Hoje a gente está aqui com o Padre Rafael, como de costume, dá um tchauzinho. E hoje a gente tem também a Andréia, que está aqui com a gente. A professora está voltando, né? O corona largou dela, agora ela pode sair na rua, que ele não pega. Essas pessoas de idade avançada, assim, ó, eu não sou mais, eu não tenho mais cabelos brancos, então eu não tenho problema com corona. Mas... Mas é um grupo de risco tão obediente que eles estão com tanto medo de sair de casa que quase nenhum asmático está no pronto-socorro. A Andréia está vindo com essa historinha aí que ela é grupo de risco porque é asmática. Olha, eu estudei com a Andréia, hein, gente? Então, né? Só que ela é porque ela é dependente. Ela sempre foi boa aluna. Ó! Ai, gente, bonita não era inteligente, não vem com essa, não. Mas vamos lá, gente, vamos parar de encher linguiça. Vamos fazer a nossa oração para começar? Então você tem a tua oração aí em casa. A Pascoal não sei se vai colocar aí, acho que não, mas vamos fazer a nossa oração de início. Ó Senhor, meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu vi, mas o que eu fiz, nem como bem falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez da minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Vamos lá. A última sexta-feira nós tivemos o Cenáculo Jovem, que foi uma extensão da Escola de Maria. Nós tivemos a entrevista com o Padre Rafael, que está prestes a comemorar o seu primeiro ano de sacerdócio. E ele também falou sobre a Bíblia, e aí foram surgindo muitas e muitas perguntas, e algumas delas não dava muito tempo. Nós fizemos quase 2 horas de Cenáculo Jovem, então não dava tempo de responder. Então algumas ficaram para hoje, e a gente vai falar um pouquinho delas antes de entrar no tema mesmo do Catecismo da Igreja Católica, dando continuidade ao estudo. A primeira pergunta que ficou da semana passada é da Mariana Alves, que ela pergunta qual é a diferença da missa tridentina para a missa romana. Conta pra gente. Então, primeiramente, boa noite a você que nos acompanha. Vejo tanta gente querida aqui, olha, acompanhando. Alzeni, Nilza, a Dona Dirce, o Ramon, a Neuza aqui da Matriz, Débora, Naira, a Cida. De longe, minha gente, está acompanhando, que alegria. Então, que possamos nos sentir acolhidos. Vamos responder um pouquinho essa pergunta.
a missa romana e a missa tridentina. As duas missas são romanas, tá bom? Nós devemos tomar cuidado com essa expressão, porque agora tem um grupo de tradicionalistas que dizem que a missa de Paulo VI não é uma missa verdadeira, só a missa tridentina. Entendam assim, a igreja não nasce com um único rito litúrgico. O único mistério, sim, a igreja celebra a Eucaristia desde os primórdios, mas os ritos, eles foram se construindo ao longo da história. Chegou um período lá no século VIII, com o Missal Veronense, que nós encontramos que muitas vezes cada diocese tinha a sua forma de celebrar o rito eucarístico. A essência era a mesma, a consagração era a mesma, mas o rito era diferente. Ainda hoje nós temos alguns ritos que permanecem. Por exemplo, lá em Milão, na Basílica de Milão, a Basílica de Santo Ambrósio, nós temos o rito ambrosiano, que é um rito lá do século V, mais ou menos, que a Basílica continua celebrando o mesmo rito. Então entendam assim, na luz, por favor. Então nós temos o mistério de Jesus Cristo, ok? Mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo celebrado na última ceia? A Eucaristia. Muito bem. E aqui nós temos a linha da história. Nós sabemos que até o século V a igreja é perseguida, tá? E aí nós temos o Edito de Milão. O Edito de Milão é aquele que não vai tornar a igreja católica a religião do império. Cuidado com isso, porque isso é história. Estuda, nunca leu o Edito de Milão para afirmar um absurdo desse. O Edito de Milão, ele concede um livre culto dentro do Império Romano. É claro que a Igreja Católica vai ganhar a primazia, porque a igreja que estava escondida já era muito numerosa. Então, daqui até aqui, os cristãos católicos foram perseguidos, tá? Então, os católicos eram perseguidos e celebravam em dois lugares: naquilo que nós chamamos de catacumba e naquilo que nós chamamos em latim de domus ecclesia. Vamos entender o que é um e o que é outro. As catacumbas, elas eram realmente os túmulos, porque os romanos tinham medo dos cemitérios, como nós falamos sexta-feira. E as domus ecclesia era assim: a Andréia era pagã, aí ela se converteu, e ela era uma mulher de muito dinheiro. Então, na parte superior da casa dela, ela construía um outro andar, sem janelas, o espaço todo fechado, e aí ela enfeitava com mosaicos, colocava este símbolo na calçada dela, tá? Que era um símbolo secreto dos católicos, para saber que ela era cristã, e ali se tornava uma casa da Assembleia, como nós podemos traduzir, Domus Ecclesia, uma casa dos escolhidos. Aqui, caríssimos irmãos, a igreja, ela tem um rito muito próprio. Uma oração que é daqui nós usamos: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, está aqui, tá? Outra oração que é daqui nós usamos: Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, também é daqui nós usamos, desse período, tá? O que acontece? Com o Edito de Milão no século V, a igreja começa a ter o livre culto. Então a igreja sai das catacumbas e das domus ecclesia e ela começa a partir para as catedrais. Claro, isso daqui nós estamos até o século XII, mais ou menos, nesse período de mudança da igreja. Com as catedrais, a igreja vai encher um pouco mais de pompa. Mas entendam, esse período aqui, ele é muito rico, porque cada diocese possuía um rito. O que era comum? Era aquilo que nós chamávamos de missa pontifical. O que eram as missas pontificais? Era a missa do Papa.
que nós também chamamos de missa estacional. Vamos entender isso. Durante a Quaresma, o Papa saía da Basílica Lateranense e ele ia fazendo no período da Quaresma as estações da Via Sacra. Então havia um rito único para acolher o Papa nessas igrejas. Então esses ritos eram iguais. Quando nós chegamos aqui no século XV, aí sim, nós temos o famoso Concílio de Trento. O que o Concílio de Trento fez? Meu povo, o Concílio de Trento, ele dogmatizou a Mariologia católica. Então a Mariologia que nós estudamos ainda é do Concílio de Trento. Dogmatizou a teologia eucarística e o rito. Por isso que fala missa tridentina. A igreja aqui estabelece um único rito, ok? Um único rito litúrgico. Então ficou a missa tridentina, com um canto gregoriano. Que isso é legal falar, porque o Papa Gregório VII foi um padre da nossa congregação, tá? O Gregório VII foi um cônego. Então, no século XV, estabeleceu um único rito. Percebam, aqui a igreja celebrava a Eucaristia. Ainda hoje, algumas basílicas usam esses antigos ritos. Tem um movimento na igreja que chama neocatecumenal. Tem muito aqui em Jundiaí. O caminho neocatecumenal, eles celebram que nem os primeiros cristãos. Ok? Outros movimentos também. O Concílio de Trento, ele é muito próprio. É aquela missa de costas para o povo, de frente para Deus, o sacerdote. A missa é toda em latim, com os cantos gregorianos. Ela é muito cheia de símbolos, de cruzes, de sinais, genuflexão, inclinação. É muito bonito. Toda a missa é proclamado o Evangelho de São João, capítulo 1. Então a missa tridentina é essa. O que acontece, Mariana? Aqui no século XX, tá? De 1962 a 1965, a igreja fez um outro concílio. Aqui nós temos o Concílio de Trento. Aqui a igreja fez o Concílio Vaticano II. Com o documento, o primeiro documento do concílio é aquilo que nós chamamos de Sacrosanctum Concilium. O que fez o Sacrosanctum Concilium? Renovou a liturgia da igreja. Então toda a igreja mudou o rito para a língua vernácula, que é a nossa língua portuguesa no nosso caso, simplificou um pouco as vestes e aí vai. Então o Concílio Vaticano II de 62 a 65 fez o novo Ordus Missae, o novo rito da missa. O que aconteceu? Ficou uma briga danada entre os tradicionalistas, que só aceitavam essa, com os liberais, que só aceitavam essa daqui. O Papa Bento XVI escreveu um documento chamado... Esqueci. Estava com o nome na língua. Quando eu lembrar eu falo. Ai, meu Deus. Ele fez uma instrução dizendo que essa missa que nós celebramos, que é a missa de Paulo VI, tá? De Paulo VI, é a mesma missa tridentina, com ritos diferentes. Então o Papa, para tentar amenizar essa briga de missa tridentina e a missa de Paulo VI, ele diz que é o mesmo mistério celebrado com ritos diferentes. Na igreja, os dois são aprovados. Tanto é que o Papa recomenda aos bispos que tenham ao menos uma que celebre essa missa, preparando bem o latim dos padres, preparando um coral gregoriano decente. Porque não adianta você querer fazer uma missa do século XV aportuguesando o latim. Tem padre que assassina o latim, tá bom? Então, entendeu qual é a briga? Uns só falam que o único rito é o tridentino. Outros falam que o único rito é o do Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI vai dizer que os dois ritos são o mesmo mistério.
E recomendo os bispos a ter na sua diocese esses 2 ritos de missa para agradar todos os públicos. E tem pessoas que não aceitam nenhum papa depois, né? Sim, tem gente que diz que não aceita nenhum papa. Depois do Concílio Vaticano II, quem veio como papa? Então vamos pensar, João 23 era o papa do concílio. Depois veio Paulo VI. Depois de Paulo VI veio João Paulo I, João Paulo II, o Bento XVI e agora o Francisco. Tem gente que diz que aqui houve uma ruptura na igreja, porque a igreja deixou um pouco de lado a tradição e se modernizou. Vamos dizer que aqui entrou a fumaça de Satanás, aquela história toda que a gente sabe. É interessante porque nós temos aqui um grupo que, olha, isso é outra história, meu povo. Mas nós temos um grupo aqui que é de um monsenhor, um bispo chamado Lefebvre. Não sei se vocês já ouviram falar, já ouviu? Monsenhor Lefebvre, um francês, que aqui ele cria um instituto próprio, tá? Ele quebra a comunhão com Roma, que ele vai dizer que ele agora detém a sã doutrina, que aqui a igreja se corrompeu. O que o João 23 quis fazer? Uma palavra muito famosa, o adornamento della Chiesa. A vontade do João 23 era adornar, arrumar a igreja, abrir a igreja ao mundo. Porque ele dizia que aqui no século XX o mundo havia mudado e a igreja não, a igreja estava ainda muito fechada. Então a vontade dele era o adornamento. Isso gerou uma ruptura terrível. Até hoje nós vivemos essa crise. Por má interpretação, não é por culpa do concílio. Em Osasco tem essa missa da igreja? No Ercílio tinha, algumas capelas faziam, agora o Dom João por enquanto não. Mas em São Paulo tem lá no mosteiro, para quem quiser, todo domingo às 3. Isso, em São Paulo tem, por exemplo, no Mosteiro de São Bento, às 6 horas da tarde sempre tem, todos os domingos. Tem também a capela, atrás ali da Catedral da Sé, tem uma capelinha bem pequenininha. Eu sei que ali domingo de manhã também tem missa tridentina, tá bom? Que é a missa antiga. O documento do Papa Bento XVI é o Summorum Pontificum. Ah, Summorum Pontificum, Eu falo. isso mesmo. O latim dos padres é o meu latim, no caso. Então, o Bento XVI escreve um documento chamado Summorum Pontificum. Ok? Summorum Pontificum, que vai dizer que os 2 ritos celebram o mesmo mistério. Tá bom? Vira para cá, câmera, Naira. A câmera tá. A próxima pergunta é da nossa amiga Rose. Rose, não sei se você está aí assistindo, mas vamos lá, é a sua pergunta agora. Padre, né, aqui pra gente, para tirar uma dúvida que ela diz que é de muitos. Quando morre um adulto e não foi batizado, como que a família faz? E mesmo com crianças, podemos batizar no velório? Tem que ter autorização da igreja? Acho que vamos começar pela penúltima pergunta dela. Não batizam no velório. Depois que ele morreu, não tem mais o que fazer, não tem batizado. O próprio Catecismo da Igreja Católica, bem lá na frente, ele vai tratar sobre o batismo de adultos e crianças. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Mas no caso do adulto, se durante a vida ele teve o acesso, ele teve o conhecimento e ele não buscou, só cabe a misericórdia através das nossas orações, certo, Padre? Então nós temos que constantemente rezar para que o Senhor tenha misericórdia dessa alma que pareceu sem conhecer, sem ter buscado, teve a oportunidade, mas não o buscou. E sobre os catecúmenos, aqueles que buscam conhecer e que morrem sem, o Catecismo vai dizer lá no 1259, para os catecúmenos que morreram antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento dos seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Sendo que Cristo morreu por todos nós e a vocação última do homem é realmente uma só,
a saber, divina, devemos sustentar com o Espírito Santo, oferece a todos, sob forma de só Deus conhece a possibilidade de associar ao ministério pascal. Então, todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Pode supor que tais pessoas teriam desejado o batismo, se tivessem tido conhecimento e necessidade dele. Quer falar um pouquinho? Adora. Tá bom. A pessoa morreu sem o batismo. Nós não podemos batizar de jeito nenhum. Já aconteceu isso comigo. Uma criança de 4 anos, eu fui benzer o corpo, que morreu num acidente de carro. E a família ficou assim: padre, batiza. Aí a avó veio com 2 pessoas e falou: são os padrinhos. Eu falei: minha gente, não se batiza morto. Não, minha gente, os sacramentos são para os vivos. Estou dando a unção na Michele. Aí fiz o sinal da cruz na testa dela e falei: Michele, receba, Michele, por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia. A Michele morre na hora ali. Vai dizer o ritual que eu já comecei. Mas se eu sei que a pessoa está morta, eu não posso fazer nenhum sacramento, nem a unção, nem o batismo. O que a igreja fala? Isso daí, a intenção. Por exemplo, se aquela família que perdeu o filho de 4 anos, eles tinham a intenção de batizar o meliante, não deu tempo. Então a intenção também equivale ao batismo. Se o meliante não conhecia, vixe Maria, tá vendo? O capiroto já começou. O capiroto está dentro do microfone, minha gente, ele está gritando na minha caixa. Então assim, se a criança, se ele queria receber o sacramento e não deu tempo, também nós confiamos na misericórdia. É aquele batismo por intenção. Se a pessoa sabia e não queria o batismo, ou sabia e os padrinhos não davam certo, ela não queria procurar o outro, estava fazendo drama, como é muito próprio dos nossos católicos, já viu? Aí eu quero me batizar se for com a Michele. A Michele está no 6º casamento, 10 filhos, está toda irregular, ela mesma vai dar um beijo no capiroto por causa do adultério. E eu só quero se for ela, a igreja está velha, aí não vamos batizar. Aí, meu filho, aí é só a misericórdia de Deus mesmo. Aí você negou um sacramento, aí a coisa é séria. Tá? Mas tem aquilo que a gente chama de batismo por intenção. Quando a pessoa quer, mas não consegue batizar. Tá? Não de desculpa. Batismo por desculpa, eu não batizei porque não consegui, porque eu não quis, porque eu não tive tempo, porque eu não tinha dinheiro para o churrasco. Aí tu vai ver o que é bom. Então já fica o recado para você, pai, mãe, padrinhos que estejam aí assistindo. Não espera a criança completar 15 anos para ir sozinha para a igreja, até porque com 15 anos é difícil dela ir sozinha. Mas batiza outras crianças. Eu fiz a preparação para batizar a Naira, eu estava com 8 meses de gestação. Aí aos 3 meses a gente batizou a dona Naira Maria. Mas não espera, gente. Eu vejo muito, eu conheço muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que hoje estão dentro da Igreja Católica, exercem alguma atividade dentro da igreja e que não batizaram os seus filhos ainda, estão esperando com base nisso que o padre falou. O padrinho é lá do Nordeste, mas você mora aqui, você pode chamar um camarada de lá que não tem o dinheiro da passagem para vir. Então repensa isso, entende o sentido do batismo e a escolha dos padrinhos. Não faz de qualquer jeito. É recomendado, então, batizar a criança com quantos meses, sei lá, a partir de quando? A igreja. A igreja, ela. Tá ligado? Acho que não. Aqui tá. Som. Voltou. É o capiroto, tá desligando e puxando ali a tomada. Então assim, só não pode pegar fogo igual outro dia. Tá pegando fogo. A igreja, ela recomenda o batismo de crianças, como nós sabemos. Não vamos entrar aí, porque isso dá uma aula de cenáculo. A gente pode falar sobre isso. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá pela formação da Escola de Maria. Mas é assim, quanto antes, melhor. Tá? Mas é necessário a consciência do sacramento. Não adianta eu batizar o meu filho porque eu tenho medo dele morrer. O sentido do sacramento não é esse. O sentido do sacramento é você já inserir o teu filho no corpo eclesial, na vida da igreja e no mistério de Cristo, para que ele receba na vida dele os benefícios do batismo,
da unção e da água que ele irá receber no santo batismo. Então é necessária a consciência, e se a família tem uma consciência cristã e uma fé firme, aí é recomendado batizar o quanto antes. Caso contrário, é melhor repensar um pouco a fé, se quer realmente ser católico, para depois educar os filhos nessa fé verdadeiramente. Não adianta batizar a criança e nunca mais pisar na igreja, a não ser na primeira comunhão, certo? Aí, em vez de ser uma graça, é uma condenação. E se a pessoa é hindu e resolve, ela vai morrer sem batismo, né? Porque ela nem vai conhecer Jesus, provavelmente. Ela também está dentro dessa graça, e como a Michelle falou, se ela leu no catecismo, se ela é hindu e que ela segue as normas, ela é boa com as pessoas, ela faz tudo para viver em caridade, viver em harmonia com as pessoas, fazendo bem, cabe também a misericórdia de Deus. Não vai saindo por aí espalhando que uma pessoa de outra religião também não vai alcançar o céu. É aquilo que Karl Rahner vai dizer, que todos nós temos dentro do nosso ser a semente do Verbo. O que é a semente do Verbo? É o desejo de salvação. Todos nós queremos ser salvos. Padre, um índio da Amazônia, que vive lá no meio do mato, pelado e comendo mandioca, se ele morrer, ele não vai para o céu porque ele não foi batizado? Não. Se ele buscou a verdade nesta vida, se ele buscou uma comunhão, uma transcendência, ele alcançará a salvação. Nós precisamos entender que aquele que recebeu o sacramento, esse é agraciado. Eu vou simplificar, espero que não fique confuso. É impossível dizer que aquele que recebeu o sacramento não alcança o céu, se ele buscar verdadeiramente o sacramento que ele recebeu. Os sacramentos nos ajudam a encontrar a Deus verdadeiramente nessa vida. Então, aquele que não recebeu, é mais difícil, mas ele possui dentro dele o desejo de Deus, e é esse desejo que vai salvá-lo na misericórdia do Senhor. E Padre, só para a gente fechar, acho que desmistificando mitos. Eu fui ministra do batismo quando a nossa diocese permitia ministros leigos para o batismo. E naquela época eu tinha meio que asco usar o termo curso de batismo. Eu sempre usei preparação para o batismo, que é o momento que vocês estão se preparando, enfim, para o batismo. E hoje a gente voltou a usar o bendito do curso. Acho que não cabe aí a gente também, no final, dar um diploma, né? Para o pai e mãe que veio fazer o curso, não? Pode colocar no currículo? Pode colocar no currículo também, que eu fiz o curso. Para complementar, né? São erros em cima de erros. Primeiro, a preparação também não é um termo muito adequado, porque ninguém realmente está preparado para receber um sacramento. Curso, pior ainda, curso é a maior aberração. O encontro do batismo, ele não deveria ser apenas um. A Igreja do Brasil já repensa em fazer um acompanhamento desde o período da gravidez, com a família, para inserir a família na comunidade de fé. Então, nós estamos muito atrasados, meu povo. Só que assim, junta o atraso da igreja com os poucos operários na igreja e com a má vontade dos pais e padrinhos, porque às vezes eles não querem fazer 1 hora de encontro. Imagine fazer 2, 3 encontros. Então assim, eu vejo que nós estamos muito estacionados. A igreja, ela precisa realmente ter o adornamento, certo? O abrir-se para o mundo. Mas eu acho que a gente precisa deixar um pouco os vícios para poder levantar a igreja. Eu vejo que tudo que a gente olha nos sacramentos, seja a catequese, seja o batismo, todos eles, me parece muito desgastado. Os núcleos desgastados, os ministérios desgastados. Por quê? Porque nós desgastamos eles. Nós não inovamos, cuidando, né? Porque dizia um professor meu que o pior demônio que existe é aquele que a gente chama de criatividade. Tem muita gente que quer ser muito criativo. Aí é o capiroto que baixa e destrói tudo. A missa vai ser normal segunda-feira? Tem debate, né? Vai ser normal a missa segunda-feira, viu, meu povo? Então vamos lá, seguindo, porque nós já passamos 35 minutos, a gente nem entrou na aula de hoje, tá? Segura aí, meu povo. E para fechar, a Nilzinha, que está assistindo a gente, dá um oi para a Nilzinha, gente. Ela deu uma sugestão para que a gente falasse um pouquinho sobre indulgência, sufrágio, penitência
esses temas. Então a Andréia fala um pouquinho pra gente da indulgência, sufrágio, penitência e jejum. O padre fala do jejum? Olha, eu tô precisando fazer jejum, gente. Hoje eu fui fazer meu acompanhamento médico anual. Eu não gosto de falar de jejum. Ele me chamou de gorda. Eu não me sinto bem falando de jejum. Eu estava um dia, fui fazer, me confessar, e aí eu falei, o padre falou, olha, você pratica mais o jejum. Aí eu falei, estou aqui perto, né, estava na Sé, eu vou comprar um livrinho, né, sobre o jejum e tal, eu já sei, mas vou comprar um livro. O livro era lindo, ele falava todo o princípio do jejum, e falava coisas assim bonitas. Aí no final ele mandava você ficar fazendo os jejuns extremos, até de uma semana sem comer. E aí ele ia dando, ele primeiro adoçava a gente, dizendo a graça do jejum, depois chegava até lá, aquele extremo, que eu falei, não, esse jejum aqui não é para mim não, de uma semana ainda não é para mim, quem sabe um dia. Então, o jejum, ele serve para a gente junto, né, com a oração e a esmola e a caridade, né, que a gente chama desse tripé, ele serve realmente para a gente se voltar para Deus. O jejum é o controle da sua boca, para que você fale aquilo que edifica o outro e para que você consiga, se você controla a sua alimentação, você também vai conseguir controlar as suas paixões, os seus desejos, a sua raiva. Se você controla a sua boca, você controla o resto, né? Tem uma carta de Santiago que ele fala isso, né? Você controla o cavalo inteiro pela boca, e é a mesma coisa, gente. Se a gente controlar o que a gente come, o que a gente fala, a gente é controlado por inteiro. Então o jejum, ele tem essa... É uma coisa difícil, porque ela tem que ser também dentro de uma norma, ela tem que ter um período, você tem que ter uma disciplina para fazer o jejum. Né? Na quaresma a igreja pede para ser sempre na quarta-feira e sexta-feira, e a qualquer momento você pode fazer o jejum quando você sentir essa necessidade, e para realmente fazer o jejum, para sentir a voz de Deus e saber o que ele vai falar para você, e tornar aquele jejum, você também começar a olhar para as pessoas que estão à sua volta, as necessidades do outro. Nesse livro aí que eu li, por isso que eu toquei nesse assunto, tinha uma história de um frei que era igual a Rafael, tinha muita facilidade para fazer jejum. Muita facilidade. Aí o superior dele falou, a partir de agora, e ele fazia o jejum e ele ficava muito vaidoso, porque todo mundo chorava, vou comer pouco, não vou comer, vou passar o dia todo com quase nada. E ele falava, não, muito bem, eu estou muito feliz. E para ele era muito fácil. Aí o superior dele falou, a partir de agora você não vai mais fazer jejum, porque o jejum está deixando você vaidoso. E o jejum é para o contrário, não pode ser para que você tenha uma vaidade. Como é muito fácil para você, você vai ter que procurar uma coisa difícil. E aí ele pensou, o que é difícil para mim? O difícil para mim é estar de bom humor de manhã. E o jejum dele ele percebeu que ele fazia errado, que ele acordava de mau humor e resolveu mudar. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com uma coisa e a gente tem que mortificar em outro lugar, não naquilo ali. E cada um, né, a gente tem que, você e Deus, pensar, né, no que é necessário para você e no que vai te fazer melhor, que vai te trazer uma fé mais viva e vai te renovar. Isso é o jejum da Linda, já fez? Eu só quero dizer que eu achei muito legal esse jejum do humor, porque eu acordo já trocando a ferradura do meu cavalo aqui pra disparar no coice. Então... Eu preciso de mais uma opção, porque eu não vou conseguir a boca e o mau humor de manhã. Então, mais uma opção aí de jejum. Só recordando que há 2 dias que a igreja obriga o jejum, de fato, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, tá bom? São 2 dias que nós devemos guardar o jejum do alimento mesmo, para sentir na nossa vida aquilo que Cristo sentiu na cruz.
Mas essa da comida aí, e da paciência, do saber o que fala de manhã também é um bom caminho. Eu queria falar uma outra coisa que me perguntaram esses dias, eu acabei não dando tempo de responder. Me perguntaram por que do peixe na Sexta-feira Santa. Porque tanta coisa para a gente tirar, a gente tira o peixe. É porque hoje, como a gente compra um alimento no mercado, a gente não consegue entender muito. O peixe é um dos bichos que tem menos sangue. Você vai matar um peixe, né, quando você abre ali, tem pouquíssimo sangue. É diferente de um cordeiro, é diferente de uma vaca, é diferente de um boi, que tem uma galinha que tem muito sangue. Então, os primeiros cristãos eles associavam o sangue a Jesus, a morte de Jesus. E por isso eles comiam alimentos que tinham menos sangue. E por isso, pela facilidade de se encontrar, virou peixe. Uma pergunta. Há muita discussão. Sexta-feira, digo todas as sexta-feiras, pode carne ou não pode carne? A recomendação do Código de Direito Canônico é que a sexta-feira a gente se abstenha das carnes, tá bom? Da carne em si, a carne vermelha. É uma recomendação, não é uma obrigação, tá bom? Mas não é um dos mandamentos da igreja? Sim, tudo bem, mas é recomendado. Porque a igreja também dispensa as pessoas menores de 18 e maiores de 60 ao jejum e abstinência, em alguns casos. Então, uma pessoa doente, por exemplo, ela não pode se abster de carne. Uma pessoa que tem anemia, que é necessário uma dieta balanceada. Então, a igreja recomenda que ela não se abstenha de carne. Entendeu? Mas ela pode fazer uma outra coisa. Mas aí a igreja recomenda um outro tipo de abstinência. Na Sexta-feira Santa mesmo, um dia no ano, e na quarta-feira, né, 2 dias na verdade no ano, não faria tão mal, né, essa dieta. Isso. Os 2 dias são obrigatórios. Sim. Primeiro quero mandar um abraço pro Tuco, lá de Curitiba, minha gente. Tá no maior bate-papo aqui. A história da Bíblia é o seguinte: ele tinha uma catequista que era a Márcia Carioca. E ela dava catequese para eles, e esse menino, minha gente do céu, Tuco, você melhorou muito, meu filho, tu era o capiroto em pessoa. Ele perturbava tanto, minha gente, que ela não teve um dia que ela chegou, eu era seminarista na paróquia, eu dava catequese, e ela chegou e falou para mim, Rafael, eu não estou aguentando, eu não quero mais dar catequese. Aí eu entrei na sala e realmente, eu fui dar catequese, ele não deixava. Aí a minha Bíblia era aquela de Jerusalém de zíper, e eu fui falando, e ele falando junto e perturbando. Eu fui fechando assim a Bíblia, fechei, virei bem na cabeça dele. Tome, joguei a Bíblia na cabeça dele. E aí, você vê, né? Realmente a palavra de Deus entrou na vida dele, porque depois ele foi acólito, participou muito da comunidade. Então eu fico muito feliz, tá bom? Então, Tuco, que bom, viu? Por isso que ele falou aqui que os meliantes de estimação me amam, né? Porque eu chamava todos eles de meliantes. Um abraço, meu santo. Agora vamos lá. O Pedro de Maria perguntou, padre. Falta indulgência ainda, desculpa. A parte da indulgência, tá bom. Isso eu já andei explicando nas missas. Lembra que eu falei das penas do pecado? Então, por exemplo, você cometeu um pecado. Quando você recebe a absolvição sacerdotal na confissão, você está limpo daquele pecado. Você ainda tem as penas do pecado para prestar conta. Então, por exemplo, a Michele traiu o marido. Eu sempre falo isso, né? O padre já está gerando mal-estar na minha família. Está gerando mal-estar. Eu Cida, liga para ele para contar para ele. Minha cama. Chegar lá hoje vai estar cheia a mala. E aí, ela me confessou com o padre, e eu dei a absolvição. Se ela morre no inferno, porque a ação do sacramento livrou ela do inferno. Porém, tem as penas desse pecado, que ela tem que buscar diminuir, porque se ela não diminuir aqui, ela vai diminuir no purgatório. Falar a verdade, né? Para quem compete, no caso o marido dela, a filha. Na herança tem outro pai. Tem um irmão. Eu sou Você tem 6 irmãos, né? Você não sabia? Então, assim, e aí vem a verdade, sim, mas também algumas obras que faz aqui na Terra, que nós chamamos de indulgências. Então tem as obras de misericórdia corporal e espiritual, que são 7, 7, 14. Se eu não me engano, o Papa Francisco acrescentou mais 2. Eu
eu não sei quais são, não me recordo, só lembro aquelas que são as antigas da igreja: dar de comer a quem tem fome, dar de vestir os nus, visitar os doentes, dar bom conselho, e aí vai, tá? Então nós temos essas obras que diminuem as nossas penas. Alma de Cristo depois da comunhão, diminui a nossa pena no purgatório. Então tudo isso nós chamamos de indulgências. Rezar a Salve Rainha quando passa diante de uma imagem de Nossa Indulgência. Rezar o Santo Anjo antes de dormir é indulgência. O terço também? O terço também. Fazer a leitura orante da palavra, pelo menos meia hora, é indulgência. Agora em novembro também dos finados, né, são 10 dias que você tem da visita da Santa Missa, enfim. Você tem em novembro agora também chance. E em novembro, por exemplo, no dia de finados, a indulgência é plenária. Então a igreja tem as indulgências parciais e as plenárias. As parciais são aquelas pequenas obras que vão apagando as nossas penas, os nossos pecados. E tem aquelas plenárias que nós podemos também oferecer pelos defuntos. Por exemplo, por que existe o dia de finados? O dia de finados ele existe para você participar da Santa Missa ou para você ir no cemitério. Como que eu alcanço essa indulgência? Eu rezo um credo, um Pai Nosso e um Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre, ok? Depois eu procuro a confissão e ofereço essa indulgência por uma alma. Então, por exemplo, o irmão da Michele morreu. Eu sei que ele está vivo, mas ele morreu. Vovó, não se preocupe aqui. Ele não morreu não, né? Fica tranquilo, mas morreu. Aí a Michele sabe assim que ele era perdido na vida. Então o que acontece? Ela tem certeza que ou ele está muito no purgatório, né, que para o céu não foi direto não. Então no dia de finados, se ela reza o credo, o Pai Nosso e o Glória ao Pai, entra no cemitério, procura a confissão durante 20 dias depois que ela fez isso, e oferece esse ato dela na intenção dele, ele alcança a indulgência plenária. Então se ele está no purgatório, a alma dele irá para o céu, certo? Rezar pelos defuntos no tempo da quaresma, na sexta-feira via sacra, também é indulgência plenária para aquele defunto que você rezou, certo? Então existem as plenárias e as parciais. E também tem aquelas de época, né? No ano 2000 teve também, quando as portas da comida. A porta de São Pedro, né, que se abre. Isso mesmo, que é o ano santo, né, que a gente costuma falar no santo, que é a porta que se abre, né? Então o Papa decretou o ano da misericórdia e ele abriu as portas. Então todas as portas de santuário, quem passava pela porta fazendo a também recebia indulgência, tá? Para alcançar as indulgências é necessária a confissão, tá bom? Nunca esqueça disso. Agora por Pedro. Pedro de Maria. Pedro falou assim: Padre Rafael, já pensou em celebrar a Santa Missa no rito tridentino? Olha, Pedro, assim, eu não posso celebrar sem autorização do bispo. Na Sumorum Pontificum do Papa Bento XVI, ele deixa bem claro, porque assim, tem muito padre boca aberta que quer rezar a missa tridentina, mas não sabe falar nem o português. Nós tivemos aula de latim com o Padre Alfredo, e o Padre Alfredo, não sei se vocês sabem, mas era um homem cultíssimo. Para quem conheceu o Padre Alfredo, talvez não saiba, mas o Padre Alfredo falava fluente o grego, o hebraico, o francês, o português, que ele era italiano, né? O latim, e o Padre Alfredo falava o latim clássico, né? Tanto é que ele foi professor de latim e de grego clássico. Então nós tivemos aula com o Padre Alfredo, ele brigava muito com a pronúncia. Então tem muita gente que não sabe falar nem latim. Então assim, eu preciso de uma autorização do bispo, por escrito, certo? Na autorização, tipo, ele vem aqui, eu falo: ô João, quer rezar uma missa tridentina? Beleza, cara, beleza. Ele tira uma foto comigo assim. Não, porque o rito tridentino ele é muito complexo. Olha, se por exemplo, se a gente fosse rezar uma missa tridentina, primeiro na Vila Piauí nós não temos altar. E tem que ser aquele altar moro, retábulo, porque celebra de costas para o povo. Depois nós não temos as vestes, porque a veste da missa tridentina é aquela pianeta, a casula, né? Não é a casula romana que eu uso todos os domingos. É a pianeta, que é uma outra veste. E depois deveria ter uma equipe litúrgica belíssima, porque os cantos deveriam ser em gregoriano,
E os acólitos, todos meninos, deveriam saber bem o rito para poder responder à missa. Acho que eu tenho até um trauma que é legal partilhar. Teve uma época que o padre fazia formações com os cerimoniários, com os acólitos, e a gente foi fazer uma excursão na missa tridentina. Justamente no dia que a gente foi, o pessoal do coro não teve, porque o padre teve um problema no quadril e a missa teve que ser mais rápida. Então, expectativa é realidade, mas quem sabe quando passar a pandemia a gente não faz uma excursão da paróquia, né? A Ale até passou mal no dia que a gente foi, desmaiou lá no... Um abraço, viu, Ale? Desmaiou lá no... Nossa, que vergonha, minha gente, só teve que chamar SAMU. Certo. Ô Mariana, eu já respondi, minha santa, acho que talvez tu não viu. Volta um pouquinho aí o vídeo, não sei se você consegue. Lá no início eu expliquei a diferença entre a missa tridentina e a missa de Paulo VI. Tá bom, minha santa? Aqui a Fábio acabou de responder, nem me falou, Fábio. Passei vergonha agora. Tem uma pergunta da Rose. A Rose. Oi, Rose. Que alegria, minha santa. Direto da Vila Clarice. Boa noite e a paz a todos. Padre, se uma pessoa conta um pecado mortal para a pessoa e a pessoa não conta a ninguém, a pessoa está também cometendo o mesmo pecado? O que a nossa bancada acha? Então eu contei um pecado mortal para a Michele e a Michele também não conta para ninguém. A Michele também está pecando junto comigo? O que vocês acham, meu povo? Não, o pecado é seu. Mãe, eu não cada um dos seus problemas. Ela estaria pegando se ela espalhasse para todo mundo. Tá bom. Eu acho que depende do pecado. Ela tem que aconselhar você a se confessar. Vamos supor, um aborto. Eu sei que a pessoa, esse dia, sábado de manhã, eu vou acordar cedo e vou naquele médico lá, já está tudo combinado. E se eu chego e falo isso para a Michele, a Michele fala, beleza. Mas ela ainda não cometeu o pecado, ainda vai. Mas a intenção já é, né? Eu pesquisar, ter uma data. Já está excomungado? Era o que eu ia complementar depois da brincadeira. Se for conivente com o seu pecado e não te aconselhar para que você... A liturgia de domingo passado, não foi? Isso, isso mesmo. Exatamente. Se eu não te aconselhar e não te ajudar a alcançar, quem vai estar pecando sou eu. Muito bem. E se eu te aconselho e você continua... O padre Léo, uma vez ele contou a história que a moça fez o aborto, e aí ele falou que ia pro inferno a amiga que foi junto, o namorado, o farmacêutico que vendeu o remédio para ela, mas todo mundo foi Super lotação lá. Isso Rose, eu vou te falar o exemplo que nosso pai Agostinho dá, porque ele também é teu, porque é tua comunidade de fé. Santo Agostinho diz assim na regra: se você sabe que algum irmão teu está pulando a cerca, certo? Denuncie para o superior. E aí, uma vez no noviciado, era até o padre Tadeu, perturbado. Aí o padre Tadeu ficou olhando assim para a cara dele. Aí o argentino, que era eu e um argentino, falou assim: mas isso não é fofoca? Fofoca não é pecado? O Agostinho vai explicar. Quando você tem uma ferida, ela deve ser curada. Se você ajuda o seu irmão a esconder a ferida, aquela ferida pode infeccionar e apodrecer. Então você faz parte dessa podridão. Então o justo é assim: não interferir na vida do teu irmão, nem sair por aí contando, mas ajudar ele a perceber o quanto aquela ferida está fazendo mal para ele. E falar para ele, isso que você está fazendo é causa de perdição. Eu quero te ver no céu comigo. Meu irmão, você vai perder o céu. Se ele não quiser, você falou, certo? Mas é importante você ajudar o teu irmão a perceber se ele está ou não no caminho de Deus. É o que diz Santo Agostinho. Também fazendo o menor dano possível, né? Não adianta você contar para uma comunidade inteira só para falar, olha, fulano fez aquela coisa que não deveria. Garantir o seu espaço no céu, você sai fazendo estrago por aí. Se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Não vai até as pessoas que estão em volta, tá bom? Vai até ele. Muito bem. Ramon fez uma pergunta interessante. Padre, tem alguma diferença entre a missa da igreja ortodoxa e a missa da igreja católica? Sim, Ramon. Nós estudamos aqui já também na Escola da Fé a questão do filioque.
delícia. Vamos para a lousa. Filioque. Ramon, presta atenção, que tu não tem tamanho, mas tem inteligência. A igreja, ela nasce de Cristo pelos apóstolos. A igreja ortodoxa e a igreja católica, ela é uma única igreja até o século IX. Ok? Não lembro se é sétimo ou é nono. Acho que é nono. Lembrando que a igreja sempre foi dividida desde o seu nascimento entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. O Ocidente somos nós, o Oriente são os ortodoxos. O patriarca de Constantinopla é o sucessor de Paulo, na tradição dos ortodoxos, e nós, o Papa, é o sucessor de Pedro, na tradição romana. Aqui no século, acho que não é século IX não, desculpa, é século VII. Tá? Há uma briga sobre a questão do filioque, que nós também traduzimos como a questão do Espírito Santo, que é a procedência. Tá? Claro, houve várias confusões, mas a confusão teológica é essa. O que diz a nossa igreja romana? A igreja do Ocidente. Não sei se dá para ver esse giz. Não, vou trocar. A igreja do Ocidente vai dizer, isso nós já trabalhamos na escola da fé. Vira aqui na área, tá no pegando. Tá, deu certo. Vai dizer que o Pai e do Filho procede o Espírito. Então a igreja vai dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque, a procedência se dá entre os dois. A igreja do Oriente, os ortodoxos, eles vão dizer que o Espírito procede do Pai no Filho. Tá? O Espírito Santo. Então, Ramon, perceba. Qual é a diferença? Os ortodoxos vão dizer que o Espírito não pode proceder do Filho, porque o Filho também procede do Pai. E o Pai é o Criador de todas as coisas. Então o Espírito procede do Pai, no Filho, pelo Espírito. E na nossa tradição católica, não. O Filho é homoúsios ao Pai, é da mesma substância do Pai. Então o Espírito procede do Pai e do Filho. Aqui há um atrito, certo? Entre as igrejas, e elas vão se dividir. Mas entenda que, teologicamente falando, o nosso conflito é praticamente esse, sobre o Espírito. Mas a teologia é sobre Maria, sobre os sacramentos, é tudo igual. Porque até aqui, século VII, século VIII, quando há divisão, a igreja ela é uma só, una, tá bom? Então assim, o que o direito canônico diz? Se você está na Rússia, por exemplo, e não existe nenhuma igreja católica romana, e você participar da missa dos ortodoxos, converse antes com aquele que está presidindo e diga: eu sou romano e não tem, sou da igreja de Roma e não tem uma igreja romana. O direito canônico permite você comungar na liturgia deles. Assim como também, se eles estão em um local onde só tem a igreja romana e não tem a igreja ortodoxa, eles também recebem a permissão da igreja para comungar no nosso rito. Ok? Deu para entender? Acho que é isso. Aqui também é interessante falar uma coisa. Nós falamos do rito tridentino e do rito de Paulo VI. Mas lembrando que a igreja ainda tem outros ritos. Então, por exemplo, a igreja tem um rito ambrosiano, que é lá no começo. Tem o rito copta, que é a missa em grego, tá bom? Da tradição da Grécia. A igreja tem aproximadamente 14 ritos litúrgicos, a igreja romana. Então, em grego, em hebraico, nós temos todas as celebrações nessa realidade própria, conforme a tradição. Tá bom? Mas entre os católicos e os ortodoxos tem uma aproximação agora muito boa. Desde João Paulo II para cá, a igreja ortodoxa e a igreja romana se aproximaram muito. Tanto é que, se você olhar aí alguns meses atrás, o patriarca de Constantinopla fez uma visita ao Papa
né? Bartolomeu fez uma visita a Francisco. E a anglicana? Eu ia falar da brasileira também. A igreja anglicana, nós sabemos que ela nasce de um conflito do rei Henrique VIII, né? E assim, é o capiroto, minha gente, subiu aqui e desceu. Ela nasce de um conflito, vou sentar, que aí eu não preciso da luz. Ela nasce de um conflito do rei Henrique VIII, porque o Henrique VIII era casado, só tinha mulheres, não conseguia ter um filho homem, e ele jogava a culpa na esposa, e ele vai ao Papa e pede o divórcio. Aí o Papa não dá o divórcio, aí o que acontece? Ele mata a esposa depois, mas com esse atrito que ele tem com o Papa, ele decide fundar a igreja dele. Então a igreja anglicana, ela vem com várias prerrogativas que estão distantes da igreja. Então, por exemplo, ao mesmo tempo, a igreja anglicana tem os sacramentos, tem a devoção mariana, porque o culto deles é quase uma missa. Só que, por exemplo, eles permitem o divórcio, permitem as mulheres serem sacerdotes, então aceitam o casamento homossexual. Então a igreja anglicana, ela veio com esse caráter de ser uma afronta à igreja de Roma, tá bom? Então a igreja anglicana ainda hoje é assim, só que desde o Bento XVI para cá, também com uma boa aproximação. Para falar a verdade, saiu um estudo na Inglaterra, desculpa André, já deixa eu falar. Saiu um estudo na Inglaterra que diz que muitos anglicanos estão voltando para a comunhão com a igreja católica. Qual é a crítica que os anglicanos fazem à igreja anglicana? Que ela ficou muito permissiva, coisa que o evangelho não é. Então, por eles ver a postura da igreja frente ao aborto, a eutanásia, a questão dos homossexuais, os próprios anglicanos estão retornando à igreja católica. E até padres, a igreja tem recebido muitos reverendos anglicanos que estão voltando para a comunhão com a igreja católica. Não, eu só ia falar que os sinais de ruptura do passado são os mesmos de hoje. Aí eu quero casar quantas vezes eu quiser, eu quero ter vários maridos, eu quero batizar do jeito que eu quiser. São coisas assim, sempre querendo que a igreja se molde à sua vontade. Não você se moldar a vontade da igreja ou as normas da igreja. Correr para o mais fácil. Tem até um exemplo bem absurdo que eu ouvi hoje. Eu estou trabalhando em casa já há alguns meses e hoje eu fui ao escritório e encontrei uma colega lá, não está assistindo, então não dá para dar o exemplo. Contando que estava triste, sobrecarregada lá com o trabalho e que foi para casa mesmo muito triste. Aí uma amiga, ela é católica, sabe? Colega do trabalho, católica. E aí ela disse que chegou uma amiga e falou: ai, vamos no culto, você está muito triste, vamos. Ela foi. Aí ela disse que ela chegou lá no culto, começou a oração, e disse que de repente a pessoa lá que estava conduzindo falou: tem 3 pessoas e isso. De repente a pastora começou a falar tudo que estava passando na minha vida. Eu levantei e fui indo lá para frente, quando eu vi eu estava lá na frente. Aceitou Jesus? Ela encontrou, Jesus estava perdido. Enfim, é como a Andréia disse, a gente está revivendo tudo isso através do mais fácil. As pessoas estão se deixando conduzir pelas suas emoções, pelos seus cansaços, pelas suas frustrações, e às vezes discursos prontos ou não, enfim, vão atraindo, você vai se seduzindo, liturgia semana atrás, vai se deixando seduzir por outras coisas e vai indo para o mais fácil. A anglicana, pelo que o padre falou, é a igreja do católico safado, né? Não é isso não. Você é a palavra errada, gente. Tem os católicos romanos que precisam doar pra lá, então. Exato, do que é mais fácil, como o padre disse, ele não quer seguir a tradição, o que é certo, o que o evangelho pede, aí fica bravo. Mas não é, falei demais. E vai no mais fácil, onde é permitido algumas coisas, e enfim, é o que acontece. A gente não está falando mal dos anglicanos, Não, pelo de amor de jeito Deus, nenhum, gente, longe de nós. O que nós estamos falando é que a igreja anglicana nasceu de uma briga entre um rei que queria ter filhos e um papa. Então a igreja, ela criou a doutrina dela, a teologia dela, a igreja anglicana. Não estou criticando a igreja anglicana. E é claro, hoje nós temos o quê? A 4ª, 5ª geração de fiéis da igreja anglicana, tá
eles nascem dentro do anglicanismo, que tentam, através da teologia deles, da Sagrada Escritura, comprovar que tudo aquilo que eles falam está comprovado na Escritura. Então a gente respeita, tá? Só que tem um número de volta muito grande para a Igreja Católica. O Ramon falou que entendeu tudo, então ele vai fazer um resumo na próxima escola de na próxima Cenáculo Jovem. Ramon, manda um áudio para mim, colocando tudo que tu entendeu aqui ao vivo. É sério? Ó, agora tem uma pergunta da Lucilene. Boa noite a todos. Eu creio que o nome seja esse, Gonfalone. Qual a função no altar? Se você está falando daquele guarda-chuvinha, realmente é Gonfalone que chama. Minha santa, assim, existem alguns de igreja. Existem as capelas, as igrejas que são aquelas matriz. Eu vou desenhar para ficar fácil. Para ficar fácil para me explicar. Não que precise desenhar. Mas, por exemplo, ó, aqui está a comunidade Santa Terezinha, que é lá a comunidade da Lu. Um abraço, viu, Lu? A Lu é uma artista, meu povo. Ela faz cada trabalho. Tá bom. Aqui está a Santa Terezinha. A Santa Terezinha ela é uma capela. Ok? Ela é uma capela. Ótimo. Essa capela está ligada ao quê? A uma igreja matriz. Que nós chamamos, aqui no caso, a paróquia, a comunidade matriz, é a da Vila Piauí, a Nossa Senhora Aparecida. Mas aqui está a matriz. A matriz, ela é o conjunto de comunidades. Então está ligada aqui. Ok? Existe a igreja mãe da diocese. A igreja mãe da diocese é aquela que nós chamamos de catedral. No nosso caso, Santo Antônio. Isso, a catedral. A palavra catedral vem de cátedra. O que é cátedra? Cadeira. Existe uma cadeira na catedral que nenhum padre senta, a não ser o bispo, que é a cadeira do bispo. E mesmo se for um outro bispo ou um emérito, não senta na cátedra da catedral, porque a cátedra da catedral é do bispo diocesano. Santo Antônio, que é só Dom João que senta. Ok? Por isso que o nome vem de catedral. Ok. Beleza. Até aí tu entendeu. Certo. O que acontece? Eu vou colocar aqui. Aqui tem as basílicas, tá? Eu vou colocar também santuários. Seria o caso de Aparecida? Seria o caso de Aparecida. A Basílica de Aparecida, ela eu acho que ela não é a catedral, né? Não. A catedral é em outra cidade. Qual é a cidade que tem ali perto? Taubaté? Não, não pertence a Taubaté, é Aparecida. Enfim. Hã? Não. Quando eu lembrar, eu falo. Então, ó, existem outras igrejas que elas recebem o título de santuários ou basílicas. Esses santuários e basílicas, por mais que eles sejam ligados sempre a uma catedral. Ok? Por exemplo, o Mosteiro de São Bento em São Paulo, ele é uma basílica, tá bom? Uma basílica menor, mas ele está ligado à Igreja da Sé. A Catedral da Sé, ela é a igreja mãe da arquidiocese. Por que uma igreja recebe o título de santuário ou basílica? Por causa do número de peregrinações dos fiéis. Então, por exemplo, aqui, Vila Piauí. Faz de conta que Vila Piauí começa a ter uma devoção muito grande por Nossa Senhora Aparecida. E aí começa a vir romeiros do Brasil inteiro. O que o padre Valdir pode fazer? Ele solicita ao bispo diocesano que a Vila Piauí se torne um santuário. Ok? Então a Vila Piauí se torna um santuário. Por quê? Porque tem um grande número de fiéis e direito canônico. Missas diárias e confissão. Tem que ter padre para confessar o povo. Para ser santuário, precisa de missa de hora em hora, junto com padres para atender o povo em confissão.
Então aqui começou uma movimentação muito grande. Nós fizemos um pedido para ser santuário. O que acontece? Quando aqui cresce muito, o santuário se torna propriedade da diocese, já é propriedade, mas se torna no sentido que a diocese vai nomear os reitores do santuário, e aí vai, ou entrega a uma congregação religiosa. Quando o santuário é muito assim, a própria Santa Sé envia aquele guarda-chuvinha que você vê nos altares. Ela acabou de comentar que vê esse guarda-chuvinha na Igreja Velha de Aparecida. Muito bem. Para mostrar, vou desenhar aqui o guarda-chuvinha. Não sei desenhar não. Sim. Para que coloca, que sempre tem a bandeira e o sininho do Vaticano, para dizer que aquele santuário agora é uma basílica. E recebe o título de basílica porque agora ele não está apenas ligado à catedral, mas ele está ligado à Santa Sé. Certo? É uma propriedade da Santa Sé. Então aquele símbolo mostra que aquela basílica, menor ou maior, depende do território dela, ela é uma propriedade direta do Santo Padre. Certo? Então ela deixa de ser santuário, ou ela continua com o título de santuário, de basílica, e aquele guarda-chuvinha representa isso. Ela está ligada à Santa Sé, ao Vaticano. Nem sempre uma basílica e um santuário está ligada ao tamanho dele. Não precisa ser grande para ser uma basílica, não. Existem basílicas que são pequenas, como a Basílica Velha de Aparecida. O que precisa é da devoção. E aquele guarda-chuvinha recorda isso. Ele agora é uma propriedade diocesana, mas do Santo Padre em Roma. Só para a gente fechar, é Arquidiocese de Aparecida, que é a Diocese de Lorena, São José dos Campos, Taubaté e Caraguatatuba. E onde é a catedral? Em Lorena. Muito bem. Tá bom, meu povo, respondendo. Acabou. Se não é Taubaté, é Lorena. Tudo ali naquela região. Isso, a nova é o santuário, tá? Ela não tem o título de basílica, a antiga tem o título de basílica, pode ver. A gente fala Basílica Velha, a nova o pessoal também chama de basílica, mas para falar a verdade, o título correto é Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Meu povo, foi tanta pergunta que nós não conseguimos entrar no tema. Hoje foi uma Escola de Maria Responde. Hoje foi a Escola de Maria Responde. Alguém tem mais alguma dúvida? Aproveita para perguntar. Que nós vamos então continuar com a Escola de Maria Responde. Isso. E a gente deixa para entrar no tema na próxima aula. Isso só apoiar, por favor. Se você quiser já iniciar a recordação, já são 9h10. Tá bom, Lu. Tamo junto, né? Então vamos lá. Nós vamos recordar um pouquinho. Estamos falando na Escola da Fé na última semana. Nas últimas semanas. Então nós 2 semanas. A primeira nós contamos a história da devoção ao Bom Jesus e a Santo Agostinho. Semana passada foi ao Cenáculo Jovem, né, que é outra programação. E hoje nós voltamos com a Escola da Fé. Nós estávamos falando. Espera aí, pronto, os bastidores é assim. Estava escrito, eu sentei, quando eu voltei apagou sozinho nessa minha lousa eletrônica. Aquelas lousas de criança aqui. A Naira nas pontas dos pés para apagar a lousa, né? Que é baixinho. Então nós estávamos falando na última vez sobre a Fidesquare. Eu acho isso muito legal, a Fidesquare e a Fidesquare. Vamos ver se você lembra o que é Fidesquare e a Fidesquare. Fala para mim o que é Fidesquare. Não, boca aberta, você está errado. A Fidesquare é a fé da pessoa. Da igreja. E a Fidesquare é da pessoa. E a Fidesquare é a fé da pessoa. Vou colocar aqui, fé pessoal, ou aquilo que a gente chama em teologia de sensus fidei, que é a sensibilidade dos nossos fiéis, o senso da fé. Lembrando que a minha fé pessoal
ela cresce quando eu estou dentro da fé eclesial. Posso fazer uma pergunta? Pode. Falando em fé pessoal. As pessoas, Padre Cícero, ele não foi canonizado pela igreja. Não. As pessoas que têm devoção a ele estão em pecado? Não. Padrinho Cícero. O Padre Cícero. Vamos Romão Batista, né? Padre Cícero, ele teve uma vida muito conturbada, para falar a verdade. Ele morreu excomungado, vários problemas. Mas a devoção do povo, os sensus fidei, eles reconheciam no Padre Cícero os sinais de santidade. Então, assim, a devoção cresceu a ponto de, há 2 anos atrás, a igreja começar a rever o processo. Começar a rever o processo da Padre Cícero. Então foi retirada a excomunhão, ele voltou à comunhão da igreja. Então ele pode ser santo? Então estão revendo o processo para dar os títulos de servo de Deus, de beato, porque são muitos milagres atribuídos a ele, que a ciência não explica. E por que cresceu tanto a fé em torno dele? Alguma coisa de bom ele tinha. Essa semana eu vi uma homilia dele. Eu não sou de chegar do Padre Cícero, né? É uma coisa cultural, né? Mas eu vi uma homilia do Padre Cícero acabando dos comunistas, que até eu fiquei impressionado. Eu falei, o bicho era porreta mesmo. Por isso eu entendi que ele gostava tanto do Lampião. Certo? Então, a verdade é que dava uns pés no Lampião também, mas cacetado, né? Mas, então a devoção popular, ela fez com que a igreja fosse olhar com outros olhos o Padre Cícero. Então não é pecado quem tem a devoção do Padre Cícero. Assim também a Beata Mocinha. E a Beata Mocinha da Menck, a minha Beata, um abraço. Porque tem as Beatas Mocinhas do Padre Cícero, tem as Beatas Mocinhas do Padre Rafael. No caso é a Nilza, a Dona Ana, depois tem as da Menck, viu? Também são tudo Beata Mocinha. Muito bem. Olha, que palhaçada. Tá bom. Então aqui, a fé da igreja aumenta a minha fé, certo? E fortifica a minha fé. Porque a fé da igreja é um dom que nós pedimos no dia do nosso batismo. O que você pede à igreja? A fé. E essa fé é o que te dará a vida eterna. Qual é a fé da igreja, meu povo? É o que nós estamos estudando. Vamos lá, todos juntos. Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso. Muito bem. Vamos traçar rapidinho o que eu falei desde hoje, desde sempre até hoje. Creio é uma resposta. É uma resposta ao que, cabeção? Uma resposta a um Deus que se revela. O creio é uma resposta pessoal. Frente ao que? A revelação de Deus. Relembrando, qual é o ápice da revelação? Muito bem, Cristo. Jesus é o ápice da revelação. Tá? Não se preocupa que não tem Espírito Santo por aí revelando nada a ninguém, viu? Padre, eu tenho uma revelação do Espírito Santo, eu preciso derrubar a Vila Piauí e construir de novo. Cuidado com essas revelações que nem sempre é do Espírito Santo, é do Espírito de porco. É roupinha. Essa resposta é uma resposta fideísta, uma fé, vai dizer no catecismo, é uma fé racional. É claro que nós não podemos racionalizar Deus, porque se eu racionalizo Deus, ele se esgota enquanto mistério, deixa de ser mistério. Tá? Por isso que é uma racionalização que nos transcende. Tá? Então, é uma racionalização que transcende. Padre, dá um exemplo, a morte. Eu gosto muito de falar da morte porque tu aí que está me assistindo, tu vai morrer, viu? Logo, capiroto não, Deus te chama. Então, Clarice, se eu olho a morte com os olhos dos homens, ela é terrível. É você ser colocado num buraco, você vai apodrecer. Teu corpo vai inchar tanto que o teu tecido vai estourar. E os bichos que irão te comer, eles vão surgir da sua própria carne. Porque são bactérias que vão se formando matéria e aí vai. Então a morte com os olhos da razão, ela é terrível. Mas se eu coloco a transcendência na morte, eu vejo o quanto ela é bela. O corpo apodrece, mas eu vou para junto. E depois nós vamos estudar a ressurreição da carne.
Tá bom? Então, esse é o exemplo. Quando eu coloco a capacidade do homem de transcendência na realidade material, eu vou além daquilo que é corruptível. Certo? Creio em quem? Em um só. Um só. Que aí foi o que nós falamos. Nós falamos em algum lugar aqui. Deixa eu ver. A ficha que você perdeu. Ah, foi a ficha que eu perdi. Tá bom, não tem problema não. Em um só. É um só Deus na essência, em três substâncias. Lembra que nós falamos sobre isso? É um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais. Participam da mesma substância, da mesma essência, como vai dizer o catecismo. Mas são três pessoas distintas que formam um único mistério. O Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Deus é Pai porque Cristo revela como Pai. O Filho é homoúseos ao Pai, é da mesma substância do Pai. E o Espírito Santo é aquele que procede do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão desde sempre e para sempre, como nós lemos no Catecismo. Tá? Então nós cremos em um só. Em um só o quê? Em um só Deus. O símbolo fala quem é este Deus. Lembra, nós não estamos falando agora nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito. Nós estamos falando de Deus enquanto mistério. Quem é Deus? Nós vimos lá, Êxodo 34, Deus é ternura. Salmo 102, Deus é imutável. Segundo Samuel, Deus é a verdade. É a verdade de Deus, é a sabedoria. João, Deus é amor. Então nós temos essa prerrogativa de Deus na Sagrada Escritura. Deus é um mistério pleno, que nos acolhe, nos ama. Muito bem. Em um só, tem uma frase interessante do Catecismo. A revelação divina mostra que há um só Deus. Deus é único. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, substância, essência. Proclamar que Jesus é o Senhor não contraria a fé num Deus único. Tá bom? Então aqui, tá. Deus, Sagrada Escritura, ok, vai falar que é todas essas prerrogativas, e nós entramos no Pai. Tá? Então, só quando ainda nós falamos em Deus, antes de falar no Pai, vocês lembram que falar de Deus nos dá 4 notas? O que significa dizer eu creio em Deus? Vai dizer que nós conhecemos a grandeza de Deus, ok? A grandeza, que nós rendemos graças todos os dias por saber de um Deus que nos ama. Nós buscamos conhecer a verdade e, por último, nós usamos de forma correta a criação, porque nós nos entendemos membros dessa criação. Ok. Deus é Pai. Nós, quando falamos do Pai, nós entramos naquela parte do catecismo que nós chamamos de Mysterium Trinitatis, que é o mistério da Trindade. E aqui, quando nós falamos do Pai, nós dividimos quem é o Pai, quem é o Filho e quem é, para os mais íntimos, o ES. Não é para qualquer pessoa não, certo? Nós lembramos que é o Filho que nos revela a face do Pai, e pelo Filho nós recebemos o Espírito. Nós recordamos que desde a criação, toda a criação e toda a vida é sempre uma opus trinitatis. Falamos da heresia. Opus trinitatis quer dizer uma obra da Trindade. Nós falamos da heresia de dividir os tempos. Por exemplo, o Antigo Testamento é só o tempo do Pai, o Novo Testamento é o tempo do Filho, e esse tempo que nós vivemos, que é o tempo da Igreja, é o tempo do Espírito. Isso é uma heresia, tá bom?
Isso é uma heresia condenada pela igreja. Porque toda a criação foi uma obra da Trindade. O Espírito pairava sobre as águas. Ok? Mesmo o Antigo Testamento, com a fé do povo de Israel e o uso reto da razão, é impossível falar de Trindade antes da encarnação de Jesus Cristo. Tá? E aí nós buscamos na Sagrada Escritura essas explicações sobre quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito. Beleza? E aí nós falamos também daquele homoousios, que eu já falei para vocês ali, do Espírito Santo como procedência do Pai e do Filho. Nós falamos do Filho como revelador do Pai e também o homoousios ao Pai. Tá? Falamos do Filioque, que é o Espírito como procedente do Pai e do Filho. E nós falamos do mistério do Pai, enquanto o Criador e o gerador de todas as coisas, onde o Filho é gerado desde sempre no Pai e o Espírito é gerado no Pai e no Filho. Aí eu usei a brincadeira do amante, lembra? Deus é o amor, o Pai é o amor, o Jesus é o amado e o Espírito é o amante, porque ele está em relação com o Pai e com o Filho, tá bom? Mas não é eu que uso essa expressão não, é de um teólogo do século XIV, Ricardo de São Vitor, que não tinha essa malícia que você, boca aberta, está tendo aí desse lado, pensando que o Espírito Santo anda de salto por aí, sendo o causador de confusão dentro das famílias. É ele que acaba com o casamento da pessoa que você usa como exemplo. Então é só isso que eu queria falar para vocês, recordando o Pai, tá? Então o Pai, nós somos batizados em nome desse Deus, que na nossa tradição é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? O Pai é o Todo-Poderoso, Jesus é o Filho único e o Espírito Santo é a procedência do Pai e do Filho. Mas Pai, eu também não sou filho de Deus. Você é filho no Filho, Jesus Cristo, porque quem assume a humanidade é Jesus. E nós, quando somos batizados, nós entramos nesta relação trinitária. Então nós somos filho no Filho. Tu que pensa que é filho de Deus, saiba, meu irmão, que tu não é filho da Trindade. Você é filho de Deus no Filho, Jesus Cristo, que ele que assume a humanidade de forma plena. Também dizia, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. E ele é a fonte de todos os outros mistérios. Dizia a Eucaristia. Qual é a origem da Eucaristia? É da Trindade. E para onde a Eucaristia nos remete? Para a Trindade. A catequese, qual é a missão da catequese? É anunciar o mistério da Trindade. Qual é a missão da igreja da Vila Piauí? É difundir o mistério da Trindade no mundo. Então tudo nasce da Trindade. Toda a história da salvação é a revelação desse Deus que se reconcilia consigo e une em si todos os homens. A Trindade é um mistério que só podemos compreender à luz da revelação. Ok? Nós hoje iríamos falar de Deus como Todo-Poderoso. O que quer dizer que Deus é Todo-Poderoso? No próximo cenáculo nós iremos falar do Senhor como Todo-Poderoso. Se vocês têm algum complemento, joga aí. Você quer jogar? É só isso mesmo, padre. Porque a gente já está avançando bastante na hora. A Maria Aparecida está saindo porque o celular esquentou. A Rose, porque o Wi-Fi do vizinho está travando. A gente já falou bastante hoje. Ela falou que está procurando Wi-Fi vivo. Se tiver morto, não pode batizar. Procura um Wi-Fi vivo, porque se estiver morto, não batiza, minha filha. Mas que bacana, né? A gente começou respondendo as perguntas e vocês vão interagindo e perguntando cada vez mais. A gente precisamos nos policiar, senão a gente não vai conseguir terminar a primeira parte do catecismo da igreja esse ano. Mas é bacana essa interação de vocês, essas dúvidas. Nem sempre a gente consegue estar sempre com o Padre Rafael e na hora lembrar das coisas para perguntar. Então, nesse grande grupo que a gente vem formando, é o momento da gente conhecer, aprofundar, tirar as dúvidas, ser corrigido. Achou! Ser corrigida quando fala alguma bobeira, alguma coisa, mas é gostoso esse momento.
Então deixa aí nos comentários se você está gostando, se você está achando que a gente está enchendo linguiça, fala, coloca seus sentimentos para fora, esse é seu momento, coloca aí o que você está achando das nossas conversas, se a gente tem que parar, se a gente tem que continuar, se muda, se está fácil de entender. Eu achei que hoje a gente ia fritar os miolos, mas não foi tanto, foi mais leve. Deixem as sugestões no WhatsApp da Pascom também. Mandem o que vocês querem ver no Cenáculo. Aliás, lembrando que o Ramon vai trazer um resumo pra gente. Minha mãe tá sem bateria. Um beijo, Nair e Michele. Um beijo, vovó. O Capiroto tá tentando derrubar o microfone e já levou 3 telespectadores. Então vamos terminar, é o jeito. Vamos lá. Então, na próxima Escola de Maria, nós iremos continuar. Eu convido você a ter o catecismo aí nas suas mãos. Nós iremos continuar a partir do número 268, tá bom? 268, o título é O Todo-Poderoso. Padre, mas eu não tenho catecismo. Não precisa, meu irmão. Você que rouba o Wi-Fi do seu vizinho, é só você pesquisar no Google Catecismo da Igreja Católica. Vai abrir o site do Vaticano. Você vai lá na língua portuguesa e você vai encontrar o catecismo em português. Todo digital. Tem aplicativo também. Tem um aplicativo também. Baixa no teu celular ou no teu computador e aí você vai acompanhando. Pessoal que está no grupo da Escola de Maria, da turma 1, eu mando para vocês o link do aplicativo. Não pesa no celular, é fácil de acompanhar. E seria bom, né, se a gente conseguisse ler antes para ter mais perguntas pertinentes ao tema, né? Isso, boa. Estuda em casa esse pedaço a partir do 268 para mandar perguntas do catecismo, porque aí a gente não foge muito e consegue dar aula preparada. É que todas essas perguntas que vocês colocaram, elas estão no catecismo mais à frente. Então, meu povo, vamos devagar com a dor de bala, tá bom? Certo. Muito bem, então vamos rezar. Sim, Mas vamos. eu acho que é bom também, porque são tudo coisas do cotidiano, né? Então a gente tá vendo o cotidiano também das pessoas, é muito bom. E se tiver dúvida, Pato, meu cachorro morreu sem batismo, manda para nós que a gente Meu cachorro vai pro céu? Tem que ser os cachorros? Meu cachorro vai pro céu? Vai sim. Tá, então pode mandar pergunta que a Escola de Maria é isso, é para aprofundar a nossa fé católica. Se a gente não souber, nós vamos pesquisar, na próxima semana a gente Se a gente não souber, O padre sabe. Se eu não souber, eu pesquiso, tá bom? Eu prefiro às vezes pesquisar do que falar besteira, né? O problema é isso. Tem muita gente que fala besteira. Então, aqui a nossa ideia é evangelizar bem. certo. Então, antes da gente fazer a oração final, a Diana colocou também aqui em algum momento que ela acha que não está muito legal, que talvez precise ir para o hospital. Então, após a nossa oração dos estudos, quando a gente estiver rezando aqui a nossa Ave Maria, colocando a Diana sobre a proteção de Nossa Senhora, pedindo a intercessão por ela e pelo Melquisedeque, Douglas, Gabriel, como ele sabe, e que vai dar tudo certo, tá, Diana? Vamos lá? Sirva a vós, Senhor Deus, tudo o que faço, leio e escrevo, Tudo que penso, digo e entendo, de vós comece e por vosso meio toda a minha obra termine. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Santíssimo Salvador, rogai por nós. Nós esquecemos dos avisos antes da oração. Não tem aviso muito importante para esses próximos dias, não, mas na segunda-feira, dia 14, tem um jovem senhor que completa um ano e haverá a missa, transmitida às 19 horas. E também a missa presencial, minha gente. Eu acredito que não vai encher a igreja. Tá. Eu acredito. Vai ter Até fila. porque é uma segunda-feira. Vai ter fila de 2 horas para 7 horas da noite. A missa será às 19 horas aqui na Vila Piauí e eu e o Padre Daniel estaremos juntos, presidindo a Santa Missa.
Padre Evaldinho e o Padre Sérgio também estarão conosco. Eu acredito que alguns outros padres também estejam. E o senhor acha que não vem cheio? É um momento assim de alegria, tá? Porque para vocês eu vivi muita coisa, muita coisa. Então é ação de graça por ter aguentado. Não ter botado fogo. Muito pior, minha gente, muito coisa assim de UTI, de momento de doença. E também muita alegria em poder servir. Então é um momento de ação de graça. Então eu convido você, a sua família, se não estiver aqui presente, pelo menos acompanhar por este meio de comunicação. E amanhã a gente tem ofício. Amanhã o ofício ao meio-dia. No domingo nós temos a transmissão da Santa Missa às 10 e às 19. E o Ramon perguntando vai ter coxinha. Pro Ramon não. Ramon, estou esperando o teu áudio, viu, Ramon? Depois da próxima semana eu vou o áudio do Ramon. Vai ter coxinha, meu filho, mas não pode ter aglomeração, então vai ficar tudo para mim. É as coxinhas que o senhor não comeu. Então você que nos acompanhou, nós agradecemos às nossas professoras pela dedicação, que possamos pedir que esta bênção chegue aí na sua casa e dê coragem para a gente continuar juntos estudando a fé da nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Ascensão Aparecida, Rogai por nós. Agora sim, tchau, gente. Juízo, meu povo. Podemos nos saudar com a paz agora?